Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e hoje a gente está dando início aí na nossa sequência de vídeos do curso de Conceitos Básicos em Biologia Molecular. Eu espero que vocês aproveitem muito os módulos que se seguirão, que foram preparados com muito carinho. O módulo de hoje a gente vai se tratar então sobre o módulo 1, Biologia Molecular, Definição e História, tá? A definição da biologia molecular, né, a gente poderia falar que é uma ciência, uma área de estudo da ciência que trata do estudo das bases moleculares das reações químicas, tá? Essas reações químicas, elas vão acontecer na estrutura celular, tá? A nível celular molecular. Então, a gente está falando sobre a estrutura dessas reações químicas do DNA, do RNA, a gente está falando das proteínas. E a biologia molecular, ela vai se direcionar à interação entre essas moléculas, né? A composição dessas moléculas. Bom, tudo começou, pessoal, com o estudo da principal molécula, né, que carrega aí o nosso material genético, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Então, pessoal, a história ela se inicia lá em 1869, com Johann Miescher. O Johann Miescher, ele era um suíço, tá? Que ele buscava, né, nos seus estudos, qual seria a composição química do núcleo celular. Então, nessa época já se sabia que se existia a célula, que se existia um núcleo, mas não sabia-se ainda qual era a composição química desse núcleo celular, o que tinha dentro desse núcleo celular. E nos seus estudos, pessoal, ele utilizou as células brancas. Ou seja, nos seus estudos, ele utilizou os glóbulos brancos. Por que ele escolheu essas células, né? Essa linhagem de células? Bom, os glóbulos brancos são células muito grandes, tá? E que são fáceis de serem separados, o núcleo ele é fácil de ser separado do citoplasma. E além disso, ele era facilmente encontrado nos ferimentos ali, né? Na proliferação dos pus, da infecção, e os glóbulos brancos eram encontrados, então ele começou o seu estudo utilizando essas células, os glóbulos brancos. O componente químico desse núcleo celular, quando ele observou, ele percebeu que existia uma natureza ácida, tá, galera? E essa natureza ácida era constituída de muito material químico proveniente do fósforo e de nitrogênio. Então, tinha muito fósforo, muito nitrogênio e tinha essa característica ácida. Bom, nessa época o Miescher ele ainda não determinou nada, tá? Não se sabia ainda qual seria a importância dessa natureza ácida que ele encontrou, desse componente ácido que ele encontrou, mas ele deu o nome a essa estrutura de nucleína. Porque foi encontrado no núcleo, né? E era constituído aí de uma natureza ácida, tá? Bom, galera, em 1880, então passados algumas décadas, o Albrecht Kossel, ele percebeu que essa nucleína, né, observando essa nucleína, existia uma grande concentração de bases nitrogenadas. E a partir disso, o Richard Altman, quando ele isolou esse componente químico que foi encontrado no núcleo, tá? O Richard Altman, gente, ele era um aluno do Miescher, tá? Ele isolou em alto grau de pureza esse componente de natureza ácida, comprovou essa natureza ácida e deu o nome desse componente agora de ácido nucleico. Esse nome é utilizado até hoje, né? Os ácidos nucleicos. Bom, galera, só se iniciou uma busca efetiva sobre as características desse ácido nucleico, como que ele se desenvolve na célula, como que acontece a sua composição, através do estudo dos organismos mais simples, né? E simples aqui entre aspas, que seriam as bactérias e os bacteriófagos. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante de que o estudo nessas bactérias, que são organismos muito simples, constituídos
desse material genético e dos bacteriófagos, que são vírus que vão infectar essas bactérias, é que a gente conseguiu comprovar aí a importância e efetividade do material genético constituído do ácido desoxirribonucleico. Em 1928, que o médico sanitarista, o Griffith, ele realizou um estudo muito importante, tá, para se definir aí o DNA como sendo material genético hereditário das células. E ele desenvolveu um estudo utilizando bactérias dessa espécie aqui, ó, Streptococcus pneumoniae, que é mais conhecida aqui como pneumococo, tá? Essa bactéria, ela é causadora de pneumonia nos camundongos, tá, pessoal? Bom, essas bactérias, nas suas condições normais, elas são encapsuladas, tá? A composição delas, então, tem essa cápsula, envolve a bactéria. Elas são lisas, são brilhantes, têm as bordas regulares, tá? E a essas bactérias a gente dá o nome popularmente de colônia S. Colônia S. S vem de liso em inglês, tá? Então, essa colônia S seriam essas bactérias encapsuladas pertencentes à espécie pneumococo. Bom, galera, essa colônia S, ela é virulenta, tá? Ela é virulenta. E virulenta, a gente fala que é a capacidade daquela bactéria de ser um agente patogênico nos organismos vivos. Então, nos camundongos, por exemplo, ela é capaz de causar pneumonia. E o que acontece? Essas bactérias, elas podem sofrer variantes de mutação na sua composição do polissacarídeo que envolve essa bactéria. Então, na composição dessa estrutura do capsídeo, nessa estrutura da parede celular aqui da bactéria, ela sofre algumas variações mutantes que vão dar origem a uma nova bactéria, né, que a gente chama das bactérias sem cápsulas. As bactérias sem cápsulas, elas são uma variante mutante das bactérias encapsuladas, da colônia S, tá? Então, a composição delas é diferente, a morfologia delas é diferente. Elas são sem cápsulas por conta dessa variação, dessa variante na estrutura do polissacarídeo aqui que vai formar a parede celular da bactéria. Elas são achatadas, são rugosas e têm as bordas irregulares. Então, se eu fosse exemplificar aqui como elas seriam mais ou menos assim, ó. Achatadinhas, com bordas irregulares, né? Não são brilhantes, não são lisas, não são como a colônia S, né? Não tem a presença do capsídeo. E, além disso, elas não são virulentas, tá? Muito por conta delas não terem essa cápsula que vai interagir ali, que vai ser um agente antígeno no corpo do hospedeiro. Então, a gente chama essas bactérias sem cápsulas de colônia R, tá, pessoal? Colônia R de rugoso. Então, a colônia S, só recapitulando, ela é virulenta, ela é pneumococcus, capaz de causar pneumonia em camundongos, tá? Ela tem essas características, mas a mais importante é que ela tem a presença dessa cápsula que vai cercar a bactéria. Quando ela sofre variantes mutantes, ela passa a se transformar na bactéria sem cápsula, tá? Que a gente chama de colônia S. Essa bactéria, ela não é virulenta, ela não é capaz de causar pneumonia em camundongos, tá? Bom, galera, e o que o Griffith ele propôs pra gente? Ele realizou um experimento utilizando os camundongos, que são, né, o principal agente aí virulento da bactéria, que vai causar pneumonia nesses camundongos. Então, o que acontece, galera? No grupo controle, se a gente fosse falar da colônia S... Bom, pessoal, então o que acontece? No grupo controle, se a gente fosse falar da colônia S, o que iria acontecer? Esse camundongo, quando ele fosse injetado pela colônia S, que é a colônia virulenta, ele morreria, né? Ele não sobreviveria, ele pegaria pneumonia e morreria. Ok. Se eu pegasse outro ratinho, tá? Outro camundongo, e colocasse a colônia R, que é aquela que não é virulenta, né? Não é capaz de causar doença no animal, ela
sobreviveria, o camundongo sobreviveria, tá? Agora, se eu fizesse um experimento e colocasse nesse ratinho, nesse camundongo, a colônia R, injetasse colônia R nele, bactérias R não virulentas, e pegasse a bactéria S, só que ela foi irradiada pelo calor, tá? O DNA dela, né, o material aqui dela, foi desconfigurado, foi rompido, foi lisado, então tá morta. A gente fala que a colônia é S morta e é virulenta, né? Ela é virulenta quando tá viva. Quando eu injeto esses dois, AR e AS no camundongo, o que se esperava-se? Esperava-se que esse ratinho fosse sobreviver, porque a colônia S, ela tá morta, né? E a colônia R, ela não é capaz de ter o seu potencial virulento. Porém, o que se encontrou foi que o ratinho, o camundongo, ele vinha a óbito, ele morria. E aí isso foi uma grande descoberta, assim, para os cientistas, uma grande controvérsia para eles, porque não era algo que eles esperavam. E além disso, o que eles fizeram? Esse ratinho que morreu, que estava lá em primeira mão injetado com a colônia R e com a colônia S morta, foram retirados uma amostra de sangue desse ratinho, desse camundongo, e quando se avaliou ele e coletaram essa amostra de sangue, encontraram nesse ratinho células S da colônia S vivas. Olha que loucura, né? E quando injetaram essa colônia S vivas lá, que foram encontradas no ratinho morto, no ratinho vivo agora, o que aconteceu? Esse ratinho veio a óbito, ou seja, comprovando o potencial virulento que foi encontrado no ratinho do experimento 1, que não deveria nem ter morrido, né? Então, galera, o que isso trouxe pra gente de hipóteses, né? O que o Griffith, ele propôs de hipótese? De duas, uma, né? Ou esse ratinho sobreviveu, ele ressuscitou do além. Bom, galera, e o que o Griffith, ele propôs, então, de hipóteses pra gente a partir desse experimento? De duas, uma, né? Ou aquela célula S que foi injetada no camundongo sobreviveu, ressuscitou do além, e isso seria um grande absurdo, né? Ou as bactérias da colônia R, elas se transformaram em bactérias S virulentas, que foi de fato o que aconteceu, essa transformação que ele chamou de princípio transformante. Então, esse princípio transformante, ele foi a capacidade da colônia R de se transformar em bactérias S virulentas. Mas não se sabia-se ainda o que era esse princípio transformante, o que causava essa transformação, o que potencializava essa transformação da colônia R em S, qual que era essa substância liberada pela bactéria S que era capaz de fazer com que a colônia R se transformasse em S, né, e ainda tivesse a capacidade virulenta, né? Então, durante muitos anos isso foi questionado, isso foi colocado em pauta. O experimento do Griffith, ele foi realizado em outros laboratórios que proporam outras ideias. E aí o Oswald Everett, acho que é assim que se fala, Oswald Everett, em 1944, ele realizou de novo o experimento, né? E ele pôde comprovar através dos seus estudos de que o ácido nucleico era o responsável pela transferência do material genético. Então, lembra lá aquele ácido nucleico que foi descrito pelo aluno do Michel? Que ele era o DNA, certo? Ele era o ácido desoxirribonucleico e era ele o responsável pela transferência, por esse princípio transformante da bactéria S em R. Era ele que era capaz aí de transferir o seu material genético, de causar aí os princípios que a gente tem da hereditariedade, tá, pessoal? E aí, a partir disso, começaram a se questionar qual que era a estrutura, então, desse material genético tão importante para a transmissão das características hereditárias, né? Qual que era a composição desse material? E aí, na década de 50, foi que a biologia molecular ela ganhou um boom, ela ganhou muita visibilidade através da pesquisa desses cientistas,
né? A princípio, durante a década de 50, todos eles, tá? O Scherg, ele fez uma análise de cromatografia que foi capaz de mostrar qual seria a composição química desse DNA, né? Quais são as moléculas que estão presentes ali nesse ácido. E aí ele mostrou também a questão das bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, que a gente vai trabalhar nos próximos módulos, tá? E aí, através disso, a Rosalind Frank, ela realizou um experimento muito importante, tá? Que foi sobre difração de raios-x, onde ela pôde comprovar a estrutura helicoidal do DNA. No nosso e-book a gente tem lá uma fotinha que mostra essa estrutura, assim, capaz de comprovar essa estrutura helicoidal, de que se existia ali dupla fita, né? Mas não se sabia ainda qual seria a interação entre essa dupla fita e nem sobre essa estrutura tridimensional. Mas isso foi comprovado com James Watson e Franz Crick, que elaboraram um modelo molecular das duas cadeias polinucleotídicas através, né, da imagem captada pela difração de raio-x, e puderam elaborar uma estrutura tridimensional, então, dessa molécula de DNA, tá? Eles ganharam até um prêmio Nobel por isso. E assim, a partir do desvendamento do DNA na década de 50, a biologia molecular ela ganhou um boom muito grande, né? Ela se consagrou em muitas áreas físico-químicas, de biologia forense, de biologia molecular dentro dos laboratórios, para se estudar a composição dos organismos vivos. Então, isso ganhou muita visibilidade a partir da década de 50, é que a biologia molecular ela vem ganhando cada vez mais forças aí em todas as áreas atuais que nós temos da ciência, tá, pessoal? Bom, esse foi o nosso primeiro módulo. Vão ser acompanhados alguns exercícios de fixação que eu vou vir depois para resolver com vocês, tá? E continuem acompanhando a gente, porque a partir de agora, a partir desse primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o DNA, tá? Então, a gente vai falar sobre a composição desse DNA, sobre como se desenvolve aí alguns aspectos essenciais da biologia molecular. Então, aguardo vocês aí para os próximos módulos. Muito obrigada pela atenção e até mais!